Olá, tudo bem? Eu sou o Davi, este é o canal Acervo de Linhas. Muito obrigado por ter clicado pelo interesse nesse conteúdo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre argumentos para a leitura de literatura contemporânea. Esse vídeo pode ser visto como um complemento ao vídeo anterior aqui do canal, em que a gente falou sobre como que a leitura de livros clássicos pode contribuir para uma melhor formação da sua vida como pessoa leitora, e para isso a gente usou como base o artigo Por que Ler os Clássicos, do Ítalo Calvino. Naquele artigo, ele comenta muito sobre a leitura de clássicos e todos os benefícios que ele via pela leitura daqueles livros, mas ele comenta em uma parte do texto que a gente não pode deixar de lado também, não deve deixar de lado a leitura de livros contemporâneos, até para a gente não ficar muito preso, entre aspas, ao passado. A gente tem que olhar também para o presente e pensar no futuro. Então ele comenta que o mundo ideal é formado por leitura de livros clássicos e algumas coisas contemporâneas também. Então no vídeo de hoje eu vou trazer algumas ideias, alguns argumentos defendendo também a leitura de autores contemporâneos e de livros contemporâneos, para a gente não ficar muito preso à literatura clássica, né, naquele sentido. Lembrando que se você gostar desse conteúdo, não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar esse vídeo e de se inscrever aqui no canal se você ainda não tiver inscrição. Então vamos lá. Talvez a primeira ideia e o primeiro argumento que a gente pode pensar quando a gente pensa em literatura contemporânea e lê autores contemporâneos é a questão da diversidade. Hoje em dia é muito mais fácil de nós termos acesso a escritores e autores, a livros contemporâneos, de autores que muitas vezes estão escrevendo em lugares muito longe da gente, ou que vivem uma realidade muito distante. E quando eu falo em diversidade, eu quero falar de diversidade também étnica, né, de diversidade racial. Quando a gente pensa em literatura clássica, ou mesmo em cânone, né, cânone pensando naquele conjunto de livros que a gente chama de clássicos, que são lidos nas universidades, são lidos nas faculdades, às vezes é difícil encontrar a diversidade de gênero, de cores que a gente tem acesso hoje, né? Hoje em dia existe uma multiplicidade de vozes e isso acaba refletindo também na literatura de um jeito muito positivo, que faz com que a gente tenha acesso e com que a gente tenha contato com o conteúdo produzido por esses autores, por essas autoras. Como exemplo, eu queria colocar um livro que vai aparecer aqui no canal em breve, provavelmente em novembro, em dezembro, que é o Americana, da Chimamanda, que é uma autora nigeriana, uma das principais autoras do continente africano hoje em dia, que escreve maravilhosamente bem, e o Americana em específico talvez seja o livro mais longo dela. É uma história de amor que envolve duas pessoas que estão saindo da Nigéria. Femelu está indo para os Estados Unidos e o Obinze está indo para a Inglaterra, tentar a vida, digamos assim. E o livro cobre um pouco dessas duas personagens enquanto elas vão descobrindo o estrangeiro, o que é morar num país muito longe de casa, o que é ser negro tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra. Então é um livro muito interessante, contemporâneo, que traz uma questão de pensar as relações de raça, pensar a relação de imigração, pensar a relação de estar no lugar do outro, né, quando a gente está como estrangeiro em outro país. Então, para mim, isso é um bônus muito grande de literatura contemporânea. A gente tem contato com realidades, a gente tem contato com pessoas, com autores muito diversos, né? Isso só amplia a nossa visão de mundo e só faz crescer mesmo. Então, a diversidade que a gente tem hoje na literatura contemporânea é um argumento muito bom, muito positivo, na minha opinião. A gente tem contato com essas pessoas que muitas vezes a literatura clássica ou o cânone mesmo não contemplou, por diversas razões que não é aqui o motivo desse vídeo, né? Que não é a discussão desse vídeo. Até a gente pode conversar um pouquinho depois sobre cânone, escolha, né, do que é clássico ou não. Mas enfim, a diversidade é um motor muito grande na literatura de hoje em dia. Em segundo lugar, eu destaco a discussão de temas atuais e também um reflexo de como pode ser o futuro a partir do que a gente está vivendo hoje. Quando a gente pega livros de literatura contemporânea e autores contemporâneos, muitas vezes
eles colocam algumas questões ali, eles citam alguns temas do que está acontecendo na ordem do dia para a gente repensar o futuro e repensar também como que a gente vai lidar com a sociedade, como que a gente vai lidar com o planeta, com os novos desafios que estão surgindo. A ficção científica faz muito isso e sempre fez isso, né? De fazer algumas previsões, de imaginar o mundo no futuro com base naquela observação do presente. Como exemplo, eu queria falar do livro Claro e o Sol, que já apareceu aqui no canal, foi o primeiro vídeo resenhado aqui no canal, que discute muito a questão de inteligência artificial, que é uma discussão que a gente está entrando timidamente, vai entrar, eu acredito, com mais profundidade conforme a inteligência artificial for ficando cada vez mais presente, cada vez mais forte, mas o livro discute a relação de uma criança com um androide, né, como se fosse um robô humanoide, né, que tem a aparência de um humano que mora lá na casa dela, e a relação, né, de um ser humano com um robô. E é uma discussão que está na ordem do dia quando a gente fala em inteligência artificial, quando a gente fala em consciência, né, desses seres de inteligência artificial. A gente está tateando ainda, né, nesse desconhecido. Então a ficção contemporânea ela tem muito disso, né, de observar o presente, de fazer como se fosse um retrato, né, do presente, imaginando o futuro e discutindo o futuro. Então isso é muito legal e é mais um ponto a favor da literatura contemporânea e de ler autores contemporâneos também. O terceiro ponto, e aí é um ponto que eu acho muito interessante e muito positivo. Isso acontece também com a literatura clássica, claro que ninguém conhece tudo e não consegue conhecer tudo, mas é a descoberta de novos talentos. Tem muita gente muito talentosa escrevendo atualmente, tem muita gente boa publicando, editando. Então, estar vivendo ao mesmo tempo que essas pessoas e estar acompanhando a produção delas ali quase em tempo real é algo muito interessante. É muito legal descobrir novos talentos, é muito legal descobrir um livro novo de um autor ou de uma autora nova que está surgindo, que está começando, de ver aquele talento ali despontando e desabrochando como se fosse uma flor. É muito legal, é muito bom. Então, a descoberta assim, de novos talentos é algo que a literatura contemporânea consegue oferecer e consegue entregar muito. Então é um ponto que eu acho muito positivo. E por último, nessa listagem aqui de ideias e argumentos para você não ficar só na literatura clássica, né, para você olhar com carinho também para a literatura contemporânea, que é a ampliação do horizonte que a gente tem quando a gente combina a literatura contemporânea com a literatura clássica, com livros antigos, com livros cristalizados ali ao longo do tempo, porque a gente ganha referência, né? Porque a gente consegue olhar para alguma coisa atual e ver as referências que ela está espelhando, né? As coisas que ela está dizendo. Então quem nunca assistiu a um filme e pegou alguma referência de um outro filme ou alguma série, pegou alguma referência de alguma série mais antiga, isso acontece muito com literatura também. Então essa ampliação, né, esse conjunto de leituras, né, ler um pouco de livro antigo, depois alguma coisa mais moderna, mais contemporânea, só faz ganhar mesmo. Como exemplo, eu queria falar do livro A História Secreta, da Dona Tartt, que é uma autora contemporânea. A História Secreta é o primeiro livro que ela publicou. Ela é uma autora atípica, porque ela costuma publicar livros geralmente de 10 em 10 anos. Então A História Secreta foi o primeiro nos anos 90, nos anos 2000 ela lançou O Amigo de Infância e nos anos 2010 ela lançou um livro chamado Pintacilgo, que virou até um filme recentemente. In Amsterdam, I dreamt I saw my mother again. Same beautiful pale blue eyes. This is the one I was talking about. Então não me espantaria se no ano que vem ou muito em breve a gente vê aí um anúncio de um novo livro da Dona Tartt. Mas na História Secreta ela faz muito isso que eu estava comentando de combinar uma história contemporânea com um tema clássico. Aqui na História Secreta a gente acompanha um grupo de amigos, um grupo de estudantes de letras. Eles estudam letras clássicas, se não me engano eles estudam grego. Em uma ocasião, em uma festa ali, como se fosse uma orgia grega, as coisas acabam saindo do controle e uma morte acontece. Então é um tema muito pesado, mas é um livro muito bem escrito, que ele
conjuga muito bem o mundo atual, né? Ela está relatando, né, uma história que se passa nos anos 90, mas que tem essa coisa de referência de literatura clássica, né? Os estudantes são alunos de letras clássicas, então tem muita referência ali naquele universo. Então, essa coisa que a literatura contemporânea pode ter, de conjugar o passado e o presente, um pouco do futuro também, é algo que fortalece muito, né? Acaba sendo um argumento muito grande também para a leitura de literatura contemporânea e de autores modernos. Então vale muito a pena. Tem muito material, tem muita coisa boa, tem muitos livros, tem muita gente escrevendo, tem até uma piadinha assim dentro do mundo editorial que tem mais gente escrevendo do que tem gente lendo, isso no mundo todo. Então tem muito material, tem muita coisa nova para descobrir, é bom não ir com preconceito ou com cabeça fechada, é sempre legal conhecer um novo autor, conhecer uma nova autora, sempre de mente aberta e pronto para se surpreender. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like, de comentar, de se inscrever aqui no canal. Na descrição eu vou mencionar os livros que eu comentei aqui no vídeo e deixar um link de compra, lembrando que se você comprar qualquer livro ou qualquer produto, né, pelo link, você vai ajudar o canal. Muito obrigado pela companhia até aqui, até o próximo vídeo, tchau!